Bom, vou gravar. Quem tiver alguma coisa contra, fale agora, eu quero isso para sempre. Pronto. Lembra da última aula que a gente viu? A gente estava vendo o verbo être. Não sei se chegaram a fazer os exercícios que eu mandei. Fizeram os exercícios? Ou estão respondendo a pergunta anterior? Eram exercícios online. Olha, boa para quem fez. Muito bem, Gustavo. Très bien. Era exercício que corrige online automático, então não precisava corrigir. Não sei se tiverem alguma dúvida, quiserem tirar, mas a correção já se fazia online, então já facilitava. Não precisava esperar até hoje. Se quiserem perguntar alguma coisa também, só dizer. Entenderam tudinho? Pronto, então lembram do verbo être? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Lembramos? Vamos escrever aqui então, peraí. Opa, cadê? Partager. Opa. Então, je suis. Opa. Aqui, bem. Je suis. Tu es. Il ou elle est. Não é esta, é, né? Deixa eu abrir aqui o site para vocês. Tá, il est, nous sommes, vous êtes, il ou elle, opa, elles sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. E agora lembram para que a gente usava o verbo être? No português a gente tem o ser estar, né? No francês é o mesmo verbo para os dois. Je suis pode ser eu sou, je suis pode ser eu estou, né? Eu estou, je suis chez moi, eu estou na minha casa, je suis architecte, eu sou arquiteta, je suis étudiante, eu sou estudante, je suis fatiguée, eu estou cansada. Então, para dizer uma profissão, um estado, né? Um estado de espírito, um lugar onde se está. E pronto, era isso. Uma nacionalidade, né? Lembra que a gente sempre falou? Je suis brésilienne, je suis italien, je suis espanhol. O exercício que a gente fez das nacionalidades. La caipirinha é brésilienne. La vodka é russe. Le couscous é marocain. Lembram? Então, para o verbo être tem essas funcionalidades, não sei, essas utilidades, digamos assim, né? Espera aí que eu pego. Aqui, tá. Quel jour nous sommes? Nous sommes le mercredi. Lundi. Gustavo perguntou quel jour nous sommes? Aujourd'hui, c'est le mercredi. Como é que diz a data, então? 3 de junho de 2020. Lembram como é que diz? Aujourd'hui, c'est nous sommes, vamos ao verbo, nous sommes au 3 juin 2020. Ou nous sommes le mercredi. D'accord? Luiz, eu fiquei na dúvida, porque é para completar com o verbo ser, né, aí no XXX. Quando você pergunta, que dia é hoje, é isso? Oui, on est quel jour, nous sommes quel jour. Quel jour, no caso seria invertendo, né? Aí então, quando pergunta que dia é hoje, pergunta que dia nós somos, é isso? É essa forma de perguntar? É a única dúvida que eu fiquei.
Tem várias formas de perguntar, né? Tu pode perguntar, on est à quel jour? Deixa eu escrever aqui, peraí. On est à quelle date ou à quel jour? Seria a gente, né? Ou nous sommes à quelle date? Date. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est le verbe être, mas indicação, né? C'est jour, ou mercredi, ou jeudi, ou c'est le 3 juin. Aujourd'hui, c'est le 3. C'est quel jour, né? Seria a pergunta no caso. Aujourd'hui, c'est quel jour? Ou quel jour é aujourd'hui? Então, seriam várias formas de perguntar, né? Quel jour é aujourd'hui? Nous sommes à quel jour, à quelle date? Então, são várias formas que a gente tem para perguntar. On est à quelle date, on est à quel jour, nous sommes à quelle date, ou nous sommes à quel jour. Ou uma forma mais polida, né? Sommes-nous. Lembra que a gente tem três maneiras de fazer uma pergunta? Est-ce que? A gente começa com est-ce que. Tanana. Ou então a gente inverte, né? Sommes-nous à quel jour? Inverte o verbo vem para antes do sujeito. Sommes-nous à quel jour? Ou on est à quel... Est-on à quel jour? Nous sommes naquele jour. Ou então só com a entonação, né? Nous sommes à quel jour? Nous sommes à quel jour? D'accord? Esse traço de união é para indicar que é uma inversão, né? No caso, porque o certo seria nous sommes à quel jour, e sommes-nous à quel jour seria na forma escrita. Essa forma aqui ela é mais usada na escrita oral, a gente fala, mas essa daqui usando só dá aquela entonaçãozinha de perguntar, nous sommes à quel jour? O sommes-nous à quel jour também é corrente, né? Mas é menos usual, digamos, essa sommes-nous à quel jour. Mas sim, sempre usa daí o tracinho para indicar então que teve essa inversão. Tá bom? C'est clair? Tout compris? Ça va? De rien. Então, só uma pequena revisãozinha aqui. Ah, merci. Ok, on avance. Donc, je suis brésilienne. Brésilienne. Tu es étudiant. Étudiant. Não tem isso. Desculpa, étudiant. Il est chez lui. Ele está na casa dele, né? Nous sommes... quoi d'autre? Nous sommes... nationalité, profession... Nous sommes contents. Contente. Nous sommes cool. Oui, nous sommes cool. Nous sommes cool seria nós somos legais. Ou nous sommes contentes. Content. Nous sommes contents para dizer nós estamos contentes. Vous êtes amoureux. Amoureux. Vocês estão apaixonados. Eles são à la campagne. La campagne. Eles são na campanha, campagne é no campo, né? O campo ou interior. Então, eles são à la campagne. Então, aqui para dizer, então, a gente usa o verbo être. Nacionalidade, profissão, lugar, estado de espírito, né? Que é amoureux também, e lugar de novo. Tá bom? São basicamente as 4 maneiras que a gente usa o verbo être. Ça va? Des questions par rapport ao verbo être? Vamos passar então para a musiquinha. Não sei se vocês lembram da musiquinha que eu tinha passado outra vez, não sei se chegaram a ver. Sommeil, do Stromae. Deixa eu mudar aqui a tela. Peraí. Tá. A música se chama Sommeil, em francês quer dizer sono.
Essa é a letra. Não sei se chegaram a dar uma estudada nela, ver alguma coisa dela. Deixa eu só ver aqui o chat. Só um pouquinho. Tá, aqui. Donc, viram a letra? Estudaram a letra? Ouviram pelo menos alguma coisinha? Vamos ouvir ela. Aí depois a gente dá uma lida rápida na tradução, porque o que interessa não é bem a tradução, eu quero falar mais do verbo avoir e desses estados, né? Le froid, le soif, la dalle. D'accord? Então, rapidinho ouviu a letra, presta atenção, vê se entende alguma coisa da letra. Depois a gente estuda ela um pouquinho, né? E depois a gente estuda mais ela, vê rapidinho ela, depois estuda mais a fundo, tá bom? Então, vamos lá. Peraí. Dá pra ouvir? Tu pourras me dire tout ce que tu veux, sous tes fous rires et tes grands airs. C'est pas la peine, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux. Tu me fais de la peine, je t'aime quand même moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues moi. Mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, t'as nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main, sinon à quoi on sert nous? À part faire la fête, mec je l'ai assez faite moi. On se voit demain. Et si je comptais, je compterais pour toi. Je te conterais mes histoires et je compterais les moutons pour toi. Et si je comptais, je compterais pour toi. Je te conterais mes histoires et je compterais les moutons. Mais tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue. Très bien. Ça, c'est Stromae. Stromae, il n'est pas français, il est belge. Stromae est belge, il vient de la Belgique. Então, Stromae, ele não é belga, não é francês, ele é belga. Portanto, vem da Bélgica, né?
Para mim, eu acho que ele é um dos melhores artistas, assim, atuais, em francês, né? Porque ele tem umas músicas realmente geniais, assim, umas letras espetaculares. Ele faz muito jogo de palavras, muita coisa. Tem uma música que eu acho incrível dele, que é Papa Uté, pra tu ver o nível da pessoa. Tipo, ele fala, tem uma frase dele, né, que ele diz, todo mundo sabe como a gente faz bebês, mas ninguém sabe como faz os papais, né? Tá falando do abandono dos pais e tal. Que ele foi abandonado pelo pai, né? Foi criado de mãe solteira. Então, esse é tipo, ele faz muitas críticas sociais, a crítica da tecnologia nas relações, faz muita crítica social, né? Então, as músicas dele são sempre com esse caráter, até fala do câncer, fala de muita coisa assim, bem pertinente, de um tom muito crítico, mas muito interessante. E sempre com esse jogo de palavras. A gente vai ver aqui nessa letra, ele faz muito esse jogo de palavras também. Muito, muito poético, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, realmente é um artista. Eu acho ele incrível, eu acho ele espetacular. E lá está, vem da Bélgica, não é? Tudo que é bom vem da Bélgica, né? Tipo a cerveja, o chocolate, o Stromae. Da França mesmo, não muita coisa. Mas pronto. Lá está. Falando bobagens. Peraí que não tô conseguindo abrir o chat. Ok, pronto. Então aqui rapidinho, só pra gente ver a letra, o que quer dizer, né? Na verdade, essa letra, ela não quer dizer... nunca chegou num acordo realmente do que ela quer dizer, né? Algumas pessoas interpretam... Algumas dizem que é um amigo que está se pedindo ajuda, tá tentando ajudar um outro. Outros dizem que é um amigo se declarando sendo homossexual para um outro, né? Então tem várias interpretações. Nem o Stromae nunca assumiu nenhuma nem outra. Mas o que interessa aqui não vai ser bem a música, vai ser mais o vocabulário dela, tá? Então vamos aqui só ler rapidinho. Donc ele começa, né? Tu pourras me dire tout ce que tu veux. Podes me dizer tudo o que tu quiseres, né? Sous tes faux rires et tes grands airs. Sobre os teus falsos risos e teus ares grandes, né? É bem literal. Não é nada literal, aliás, a música é bem figurada. Essa música também. Donc, c'est pas la peine, não vale a pena. Tu peux mentir a qui tu veux. Tu podes mentir a quem tu quiseres. Tu souris trop pour être heureux. Tu sorris muito para ser feliz, né? Deixa eu tentar ver aqui se a gente não consegue qual a letra e a tradução, e vocês vão acompanhando também. Donc, c'est pas la peine, pour mentir que tu veux. Tu me fais de la peine. Tu me dá pena, né? Je t'aime. Eu te amo, né? Quand même. Mesmo assim. Usa-se muito essa expressão, né? Quand même. Pra dizer, tipo, quand même. Mesmo assim. Meio que dá de ombros também, às vezes, né? Quer dizer, mesmo assim, mas às vezes é meio que dá de ombro. Je suis pas tes potes. Essa letra também tem muita gíria. Por isso eu queria apresentar ela para vocês, para mostrar um pouquinho das gírias em francês e tal, que se usa bastante no dia a dia. Então vamos lá. Je suis pas tes potes. Aqui ele juntou, né? Je ne suis pas. Seria je ne suis pas. O verbo être, né? Tes potes. Être un pote, quer dizer, muitos amigos. Um pote é uma pessoa, um amigo próximo, né? É um pouquinho mais que um amigo, é um amigo bem próximo. Ni ton boss, nem teu chefe, né, vem do inglês, ou tes collègues, nem teus colegas. Mais tu me prends vraiment pour un con. Un con é bem um xingamento que se usa muito na França, né? Então, se quiserem aprender a xingar, con é uma boa palavra. Grand con, um grande connard. Tipo um cabrão, um corno, uma coisa assim. Um idiota, um imbecil. É um xingamento bem forte. C'est un grand con. Mais tu me prends vraiment pour un con, então tu me prende realmente por idiota. Tu crois que tu m'endors, tu acreditas que tu me engana, que tu me s'endormir, na verdade quer dizer dar sono, né? Dormir, s'endormir, me dar sono, mas aqui eles usam no sentido de enganar, de me dar sono, me fazer, me enganar, me passar para trás, né? Mais même derrière ton masque seria máscara, né? Mas mesmo por trás da tua máscara, tes cernes, on parle encore. Tuas olheiras, as cernes são as olheiras, né? Tes cernes, on parle encore. Então, mesmo por trás da tua máscara, as tuas
suas olheiras falam por ti, né? Que tu não tem dormido, que tu não tem sono. Então, é isso que eu queria... Mas era esse refrão que eu queria trabalhar com vocês, que tem bastante gíria, né? Vamos lá. Tu n'as pas sommeil. Avoir sommeil. Sommeil, então, é sono, né? Aqui ele traduziu como você não dorme, não. A tradução literal seria tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas, do verbo avoir, depois a gente vai ver. E essa era uma introdução para o verbo avoir. Então, tu n'as pas sommeil. Tu não tens sono. Sommeil, sono. Tá? Essa tradução aqui não tá boa. Você não dorme, não é isso. Tu t'endors pas, seria o certo. Se fosse essa tradução, mas enfim. Avoir, tu n'as pas, avoir froid. Avoir froid, então, avoir frio. Ter frio, desculpa. Avoir la soif. La soif é sede. Avoir la dalle. La dalle, na verdade, fome. Aqui está uma gíria. La dalle é para dizer que tem muita fome. Fome traduz-se como avoir faim. F-A-I-M. Faim. Avoir faim. Avoir la dalle, la dalle quando j'ai la dalle, quer dizer, eu tô com muita fome, eu tenho um buraco no estômago praticamente. Avoir la dalle. Peraí que eu não tô com o chat de vocês aberto. Eu não sei onde é que ele tá. Bom, se tiverem falar alguma coisa, eu não tô conseguindo abrir o chat aqui. Se quiserem falar alguma coisa, tirar uma dúvida, eu não tô conseguindo ver. Aí vocês pedem Aí. Pronto, no fone. Ok. Donc, tu n'as pas sommeil. Tu as la dalle, né? T'as tout. Quer dizer, tu tens tudo, né? Tu as tout. Verbo avoir, de novo. Tu as. Mais tu n'as pas sommeil. Tu não tens sono. Tu n'as pas. Lembra a negação? A preposição N. O verbo, avoir. Pas. Mais a preposição pas. Aqui ele fez a conjunção porque seria o ne, N-E, apóstrofe, A. Então, porque tem duas vogais, né? N-E mais o A-S do avoir. Calma, a gente vai ver com calminho o avoir, é só para a gente dar uma introdução devagarinho, tá? Para ver como é os usos do verbo avoir, tá bom? Então, tu n'as pas sommeil, ta mère, ta femme, ta mère seria tua mãe. Daqui a 10 minutos aquele esqueminha de novo, vai voltar, a gente sai e volta depois. Eu aviso quando estiver faltando 1 minuto, tá bom? Só para lembrar. Donc, ta mère, tua mãe, ta femme, tua esposa, ta fille, tua filha, tu as nous, quer dizer, tu tem nós, né? Tu tem tua mãe, ta mère, ta femme, ta fille, ta nous, tu as nous, né? Tens todas as pessoas, mais tu n'as pas sommeil, tu não tem sono. Aqui também, de novo, são gírias, tá? Bem... Ton toit, para dizer ta maison, tu as ta maison, tu as ton toit. Toit é teto, né? Traduzindo literal é teto. Aqui outra gíria para dizer ton taf. Ton taf é teu trabalho, teu emprego. Ou, se fosse sem ser gíria, sem ser gíria seria avoir ton travail ou ton emploi. D'accord? Para dizer o emprego. Ton boulot também pode ser. D'accord? Son travail, ton taf, ton travail, ton emploi, ton boulot. D'accord? Ta caisse. Aqui ele usa como... não é salário. Ta caisse quer dizer teu carro. É uma gíria para carro. Carro se diz voiture. D'accord? Tu as ta voiture. Mas aqui ele usou a gíria, então, ta caisse. Seria... Caisse quer dizer caixa, né? Então, a tua caixa, a tua boîte de... Enfim, só eu acho que era mais para fazer a rima, né? Então, ton taf, ta caisse, tes sous. Avoir des sous, avoir des sous, traduzindo literal, seria as moedas, né? As pequenas moedas, mas geralmente usa-se tá des sous, que tá des sous, quer dizer, tem dinheiro, tu tá com dinheiro. É uma forma mais coloquial de dizer dinheiro. T'as des sous pour acheter du pain, ou j'ai pas de sous sur moi. Eu não tenho dinheiro, né? Tô com pouco dinheiro. Des sous, então, seria usado mais para dinheiro pequenininho, sei lá, 5 euros, 10 euros, ou moedinhas. Mas é uma forma de dizer dinheiro
uma gíria, né? Porque dinheiro mesmo se diz argent. Argent. Avoir de l'argent. D'accord? Aqui, então, mais tu n'as pas sommeil. Então, tu não tens sono. La vie, santé, bonheur. Tu as la vie, tu as la santé, tu as do bonheur. Donc, tu tens a vida, tu tens saúde. Avoir le bonheur. O bonheur seria a felicidade, contentamento, um estado de espírito bom, assim, né? Não seria bem felicidade, é tipo... estar contente, né? Um contentamento. Avoue que tu n'as pas sommeil. Admita que tu não tens sono. Aí que então ele usa bastante um pouco esse jogo de palavras, né, que eu disse. Se on sortait prendre l'air, prendre l'air seria tomar um ar, né? Seria o verbo prendre. Esse é o verbo prendre, seria tomar ou pegar. Au lieu de me prendre pour de la merde. Ao invés de me tomar por um merda, né? Por um nada. Prends-moi la main. Pega na minha mão, segura a minha mão, não. Sinon, à quoi on sert non? Sinon, para que a gente serve, né? Então ele faz essas riminhas. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main. Então sempre pegar em todas as suas colocações, né? Tomar um ar, me tomar por um idiota, uma merda, né? Ou tomar a minha mão. Então os vários usos do verbo prendre. Mas enfim, só para mostrar esse jogo de palavra que ele usa bastante. Aqui também outro jogo de palavra que ele usa. À part faire la fête, a parte de, além de fazer faire la fête, como ele diz, a gente não sai, vamos para a festa, ele diz, on va faire la fête, vamos fazer a festa, né? Faire la fête, como a gente diz, vamos sortir, on va faire la fête, onde vamos fazer, onde a gente vai sair, né? Onde que a gente vai passear, fazer balada, ir para balada, né? No caso, faire la fête, d'accord? Mec, je l'ai assez faite. Então, faire la fête, je l'ai assez faite. Je l'ai assez faite quer dizer, esse aqui é o verbo faire. Eu já fiz bastante, né? J'ai déjà assez faite, j'ai déjà assez faite la fête. Então, a mesma pronúncia, fête de festa e fête de fazer, a mesma pronúncia. On se voit demain. Só para mostrar para vocês, não vamos entrar nesse detalhe, a gente vê depois os verbos com mais profundidade mais tarde. Donc, on se voit demain. A gente se vê amanhã, né? E aqui, então, ici je compte et je compterai pour toi. Aqui que eles dizem que talvez seja uma pessoa falando, se declarando homossexual para outra, né? E se eu contar e eu contar por ti, para todo mundo. Mas enfim, são especulações, nada de realmente concreto, né? Porque o Stromae nunca confessou nem contou nada. Bonsoir. Donc, ici je compterai pour toi, je te conterai mes histoires. Eu te contarei as minhas histórias. Je compterai le mouton pour toi. Conter le mouton seria contar ovelhinhas, né? Tipo, para te ajudar a dormir. Contar uma ovelhinha, duas ovelhinhas. Conta carneirinho, né? Mouton é carneiro, ovelha, né? Então a gente conta carneirinho para ajudar. Ele tá tentando se expor a ajudar o amigo, né? Que já que ele não dorme, então ele conta os carneiros por ele. Et si je compte, je compterai pour toi. E se eu contar, e se eu conto, eu conterei por ti. Je te conterai mes histoires, je conterai le mouton. Então daí que ele repete, né? Eu conterei minhas histórias, conterei os carneirinhos. E depois aqui ele continua a repetir, né? Só revisando então. Mais tu n'as pas sommeil, tu não tens sono. Tu as le froid, tu as le soif, tu n'as pas le soif, tu n'as pas le froid, tu n'as pas le soif, tu n'as pas la dalle. Tu t'as tout, né? Tu tem tudo. Mais tu n'as pas sommeil. Ele tem tudo menos o sono. Ele tem tu as ta mère, tu as ta femme, tu as ta fille, e tu as nous. Mais tu n'as pas sommeil. Tu tem todo mundo para te apoiar, tu tem tudo na tua vida, né? Tu tem uma casa, tem um trabalho, tem um carro, tem dinheiro, mas não tem sono. Diria de preocupações, né? Assim, não consegue dormir de preocupado. Legal? Então daí aqui no final ele continua, ele repete, né, o refrão e tal. D'accord? Des questions? Tout compris?
Isso aqui era, não quero entrar muito no detalhe da música, da letra, ao pé da letra, tudo certinho, era mais o vocabulário. Pra gente entrar no verbo avoir também, d'accord? Ça va des questions pour l'instant? Donc, e falta 2 minutos, talvez a gente encerre para não cortar depois o próximo. A gente encerra aqui e volta de novo. Pode ser? Porque daí eu vou entrar no verbo avoir, daí a gente não corta o raciocínio. Então eu vou encerrar aqui e a gente volta no mesmo link, tá bom? 2 segundos. Até já.